Vamos abrir a palavra em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Amados irmãos, a força da nossa existência vem de Cristo. E é por isso que nós não podemos fazer nada de maneira independente. Somente o Senhor é a nossa cabeça. Somente o Senhor é a nossa cabeça. E Ele tem autoridade, somente Ele tem autoridade para dirigir. Nos dirigir, nos mover como membros no seu corpo. Somente o Senhor tem essa capacidade. Somente o Senhor tem essa autoridade para fazer. E no atual contexto que nós vivemos, sobre essa questão de autoridade, e nessa questão de submissão à autoridade, talvez há um problema no corpo de Cristo quando nós falamos dessa questão da submissão. Porque nos parece que nesse contexto que vivemos, parece que é algo realmente prejudicial. Mas dentro do aspecto da palavra, dentro do aspecto de que Cristo é o cabeça da igreja, então nós devemos aprender a ser submissos a esse cabeça. Porque é Ele quem coloca cada um no corpo como Ele quer, ou como lhe aprove colocar. Então por isso que é muito interessante, irmãos, que a cabeça ela tem que controlar os membros. É muito prático isso no nosso corpo. Os membros do nosso corpo só fazem aquilo que a nossa cabeça mandar fazer. Nossa mão não pode pegar um objeto se a nossa cabeça falar, pegue o objeto. Porque a mão não está separada da cabeça. Ela está ligada à cabeça. Por isso que é importante nós entendermos que também nós estamos ligados ao cabeça. O cabeça da igreja que é Cristo. Nós não estamos de nenhuma maneira, amados irmãos, vivendo de forma solta no corpo de Cristo. Ninguém é independente no corpo de Cristo. Ninguém pode dizer assim, eu faço o que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero. Isso demonstra, se há um membro desse jeito no corpo de Cristo, isso demonstra que ele não entendeu nada do que é realmente ser submisso ao cabeça que é Cristo. Na verdade, ele não entendeu o que é realmente ser membro no corpo de Cristo. Por quê, amados irmãos? Porque quando nós olhamos para esses 4 versículos aqui de Filipenses capítulo 2, e nós vamos retomar aqui apenas o verso 3 e 4, porque nós já o fizemos em outra oportunidade, o verso 1 e o verso 2, e nós temos que dar um passo aqui nesse assunto da unidade do corpo de Cristo, olhando para a igreja de Filipos, porque, irmãos, nós só podemos andar em unidade como corpo de Cristo, se de fato nós temos retido Cristo como cabeça em nossas vidas. Do contrário, nós seremos um corpo desconectado, ou um corpo, por exemplo, desconjuntado, um corpo que você vê uma mão aqui, um pé ali, mas isso não é um corpo. Porque se o corpo não estiver conectado ao cabeça, ele pode ter aparência de corpo, mas ele não é um corpo verdadeiramente.
E é muito importante, irmãos, que nós compreendamos isso no que concerne a vida de unidade no corpo de Cristo. Porque nós só podemos viver esta vida de unidade se nós verdadeiramente estivermos vivendo debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. Quando Paulo, no caminho de Damasco, o Senhor encontra ele, porque foi o Senhor que encontrou Paulo. Não foi Paulo que encontrou o Senhor, foi o Senhor que encontrou Paulo. Assim também é a nossa história de vida. Quem nos encontrou foi o Senhor. O Senhor que interveio na nossa vida. O Senhor que entrou na nossa história. O Senhor que resplandeceu no nosso coração. Nosso coração de trevas, entregue aos pecados e aos prazeres da nossa carne. O Senhor que interveio em nós. Então ele faz aquela pergunta: quem és tu, Senhor? Paulo não pergunta: quem és tu, Salvador? Não. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque o primeiro passo que nós precisamos reconhecer quem Cristo é de fato, como Senhor em nossas vidas. Então, quem és tu, Senhor? E depois o que ele fala: o que farei, Senhor? Porque nós só podemos fazer algo no corpo de Cristo depois que nós tivermos conhecido Cristo como Senhor. Esse é o passo, amados irmãos. Conhecemos Cristo como Senhor para podermos fazer, então, baseado naquilo que conhecemos dele como Senhor. Então precisamos sim entender o que é ser submisso ao cabeça. Porque daí nós vamos entender o que é realmente considerar cada um superior. Nós vamos entender o que é realmente se comportar em humildade. Nós vamos entender o que é realmente a palavra humildade segundo o contexto bíblico, não segundo o contexto do mundo. Porque o contexto de humildade segundo o contexto do mundo é um contexto totalmente deturpado. Às vezes alguém pensa que ser humilde é você andar de forma totalmente esfarrapada, de roupas totalmente rasgadas e se prostrar numa posição ali, né? Mas, irmãos, segundo o contexto de humildade, na palavra de Deus, é o que nós vemos aí nesse próprio capítulo 2 de Filipenses. Não é o tema aqui, mas nós devemos sempre olhar, quando nós pensamos o que é humildade, nós devemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o exemplo de humildade. Por quê, amados irmãos? Porque Ele desceu da sua glória. Ele desceu da sua glória. Ele desceu dos céus e veio habitar entre nós. Ele esvaziou de si mesmo, não da sua divindade, não. Mas vamos colocar assim, de uma forma muito tranquila, que ele esvaziou daquele momento da sua glória. E isso é humildade. Se esvaziar de si mesmo. Esvaziar daquilo que somos por natureza, vamos colocar. E realmente, humildade é algo que nós precisamos aprender no corpo de Cristo. Humildade, amados irmãos. Não vestir uma capa de humildade, mas vivermos a humildade na essência da palavra de Deus, no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos conseguir avançar no que concerne a unidade do corpo de Cristo, porque nós estamos aprendendo com aquele que é o cabeça, com aquele que realmente mostrou e nos mostra, os 4 evangelhos nos mostram claramente como foi a conduta deste Deus homem no que concerne a humildade. Então nós temos a quem aprender e com quem aprender nesse contexto de humildade. Porque por natureza nós temos a raiz de Adão, orgulhosos, cheios de si, né? Essa é a nossa natureza. Então nós precisamos aprender. E o texto aqui nos mostra algo sobre isso. Dentro desse contexto que nós estivemos compartilhando com os irmãos, o que o capítulo 2, então, de Filipenses vai nos mostrar? Vai nos mostrar 2 coisas. Primeiro, Cristo como nossa mente. E também Cristo como nosso modelo, do versículo 5 até o versículo 8. Cristo como nosso modelo, principalmente modelo de humilhação. Mas, sobretudo, vai nos mostrar Cristo como nossa mente. Se no capítulo 1, Cristo, ele é a nossa vida, no capítulo 2 é a nossa mente, no capítulo 3, nosso alvo, e no capítulo 4, nosso tudo ou nossa força. Para cada um desses, há um versículo-chave em cada capítulo aí para nós
vermos. Mas, sobretudo, antes de entrarmos nesse assunto, nós precisamos ver Cristo como nossa mente. E nós vamos ver aqui, com a ajuda do Senhor, neste mesmo capítulo, o exemplo de 2 homens que tiveram a mente de Cristo no que concerne ao serviço à igreja. Timóteo e Epafrodito. 2 homens que entenderam o que é a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Porque 1 Coríntios vai nos falar que nós temos a mente de Cristo, certo? Mas, irmãos, uma coisa é nós termos a mente de Cristo. Outra coisa é nós andarmos segundo a mente de Cristo. Uma coisa é nós sermos filhos de Deus. Outra coisa é nós realmente andarmos como filhos de Deus. Compreende, irmãos? Uma coisa é dizer que o Espírito Santo habita em nós. Outra coisa é dizer, enchei-vos do Espírito, andar no Espírito. Porque, irmãos, esta carta de Filipenses nos mostra outra coisa. A vida cristã pela experiência. A vida cristã pela experiência, ou seja, pela prática. Não basta dizermos que somos corpo de Cristo se na prática nós não temos avançado neste assunto. E nós precisamos avançar neste assunto, irmãos. De fato, de que é realmente sermos um no Senhor. De que é realmente considerarmos cada um superior ao outro, que é de fato realmente nós andarmos não com partidarismo, não com vanglória. E aqui esta carta vai nos mostrar, principalmente, amados irmãos. E nesse contexto, quando Paulo fala aqui para esses irmãos, vamos avançar agora a partir do verso 3, já que o verso 1 e o verso 2 nós já o fizemos em outra oportunidade com os irmãos aqui. Mas olha o verso 3. Nada, e nada aqui é nada mesmo. Nada façais por partidarismo. Ou seja, nada façais no sentido de querer fazer para se colocar acima do outro. É a questão aqui do partidarismo. Nada façais com espírito partidário e faccioso. Nada façais como que se você estivesse fazendo uma propaganda eleitoral de você mesmo. Isso é partidarismo. Nada façais. Não faça nada para aparecer. A ideia aqui nessa palavra partidarismo fala de um mercenário. O que o mercenário faz? O mercenário, ele não quer nem saber, ele faz o seu trabalho simplesmente para levar vantagem. Sem se importar com mais nada. Ele não quer saber se ele vai dar prejuízo para A ou para B ou para C. Ele fala, eu quero ter lucro nisso que eu estou fazendo. Esse é o mercenário. E o próprio Senhor Jesus, em João 10, disse quem é o mercenário. O mercenário veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, olha o contexto agora. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O mercenário não. E nós precisamos aprender a ter essa vida em abundância, para que nós possamos aprender a não fazermos nada no corpo de Cristo por partidarismo. Ou seja, de certa forma, dizemos assim, ser um mercenário no corpo de Cristo. Fazer algo sempre para levar vantagem. Não, eu vou fazer algo para aquele irmão porque eu quero levar uma vantagem, de repente, ali, porque aquele irmão ele tem uma certa influência ou tem um certo poder aquisitivo, um certo conhecimento na sociedade. Ou se eu ficar perto daquele irmão, eu vou ter uma certa vantagem, de repente, de ser colocado numa posição mais elevada no corpo de Cristo, né? De repente, fazer parte ali da liderança. E aí não importa isso, né? Não importa, porque se eu ficar perto desse irmão que tem uma posição elevada no corpo de Cristo, então eu vou ter condições de chegar à liderança do corpo de Cristo. E eu vou ter uma posição eminente. Então eu posso me colocar sobre os outros demais irmãos. Mas isso não é o princípio do corpo de Cristo. Isso não é o princípio do nosso Senhor. Aquele que quer ser o primeiro, seja esse que vos sirva. Porque o Filho de Deus, o Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o princípio da humilhação do Filho de Deus, o nosso amado Jesus Cristo. E nós precisamos aprender, amados irmãos, de fato nós precisamos aprender. Me perdoe se eu estou sendo repetitivo. Essa questão de sermos humildes no corpo de Cristo.
Porque, amados irmãos, nós somos passageiros aqui. Nosso tempo aqui é como um vapor. E outros irmãos virão após nós. Outros irmãos virão. Assim como vieram após Paulo, após Pedro, outros virão. Alguns acham que a igreja é algo passado de geração a geração, né? Então o pai é pastor, então o filho do filho do filho, até o neto vai ser pastor, como se a igreja fosse aí algo para ser distribuído como uma herança, né? Porque meu pai é pastor, então meu filho vai ser pastor. E o filho do meu filho vai ser pastor até achar que então. E alguns pensam que a igreja é assim. Ou que a igreja é um loteamento. Né? Vamos lotear essa parte aqui, porque como é meu parente, então ele vai cuidar dessa parte, você cuida dessa parte. Mas a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. É isso que é a igreja, amados irmãos. Então nós precisamos entender essa parte do partidarismo. E a parte da vanglória? É um elogio vazio. É aquela pessoa que tem apenas uma aparência, mas não tem realidade. Sabe o hipócrita? Mateus 23, o Senhor fala muitas vezes ali sobre o hipócrita. Se não me engano, mais de 11 vezes, ele vai falar ali a palavra hipocrisia. Ou seja, não tem realidade. Não tem realidade espiritual. Isso é o hipócrita. Você aparentemente é algo bonito, né? Passa uma tinta, fica bonito, mas por dentro não tem realidade. Então nós não podemos fazer isso no corpo de Cristo. Olhamos também a palavra que ele vai dizer, humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmos. O que Paulo estava desejando aqui, irmãos, é que esses irmãos aqui de Filipenses pudessem manifestar a unidade. E como que eles manifestariam essa unidade? O que eles deviam fazer? Qual era o passo aqui? Era despir-se da roupa suja, do egoísmo, do orgulho, da vaidade pessoal, da arrogância e do interesse próprio. E parar de se preocupar com si mesmo. Era isso que Paulo está falando aqui. É isso que ele está dizendo. Cristo é o Senhor, amado irmão. Cristo é o Senhor. E o nosso eu precisa ser morto a cada dia. E quando nós olhamos para essa palavra, um ao outro, no original significa uma mutualidade ou partilha de sentimento entre duas pessoas ou grupo de pessoas. Uma partilha ou uma partilha de sentimento entre duas pessoas ou grupo de pessoas. Então, onde nós estamos? O que nós vamos partilhar entre nós? Vamos partilhar nossas opiniões particulares? Não, nós vamos partilhar entre nós o quê? Cristo. Porque o assunto entre nós é Cristo. Claro, irmãos, eu estou falando o que concerne ao assunto principal da igreja. Não estou dizendo que nós não podemos ter outras conversas de outros assuntos. Mas o assunto elevado da igreja é Cristo. Por isso que a palavra comunhão, nós temos que tomar muito cuidado quando nós usamos ela. Porque comunhão não é apenas para fazer churrasco. Não é isso. Então, às vezes, há certo tipo de comunhão que só se reúne para churrasco. Isso não é comunhão. Isso é outra coisa. Comunhão tem a ver com nós e Cristo, daquilo que realmente temos em comum para partilharmos uns com os outros. Essa é a questão. Podemos sim, fazermos churrasco, e ainda bem que tem churrasco, né? Mas a essência da palavra comunhão, então às vezes, amados irmãos, há reuniões que tem muito churrasco, mas não tem nada da palavra de Deus, não tem nada da essência de Deus, que é o nosso amado Senhor. Uns aos outros também significa um encorajamento. Encorajamento. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros no corpo de Cristo. Se nós não encontramos encorajamento no corpo de Cristo, onde é que nós vamos encontrar encorajamento? Se nós não temos uns aos outros para nos encorajarmos, onde nós vamos encontrar encorajamento, amados irmãos? Onde? Se nós não encontramos edificação no corpo de Cristo uns aos outros, onde nós vamos encontrar? Não há? Porque nós estamos partilhando, se nós partilhamos do mesmo assunto, que é Cristo, sua pessoa, então nós temos que entre nós encontrar esse encorajamento, essa edificação. Com qual propósito? Para um benefício mútuo. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Uns aos outros.
Alguém disse que essa palavra uns aos outros repete-se mais de 50 vezes na palavra de Deus. Uns aos outros. Então, nós precisamos olhar para esse contexto. E o versículo 4, então, vamos dar mais um passo. Ele vai dizer: não tenha, veja, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deixe-me colocar aqui duas versões interessantes desse versículo aqui. Nenhum de vocês deveria pensar apenas em seus próprios assuntos, mas deveria aprender a ver as coisas do ponto de vista de outras pessoas, ou dos outros irmãos. A versão King James diz assim: cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Não zele apenas pelos seus interesses. Não acha que eu ou você é o centro da atenção do corpo de Cristo. Não. Há outros irmãos também. Então nós temos que zelar pelos interesses dos outros irmãos. E aí, a questão aqui de ser humilde dentro desse contexto, de zelar pelos interesses dos outros, é para que nós não corramos o risco de querer ser o número 1 no corpo de Cristo. Atraímos a atenção para a pessoa, né? Porque, amados irmãos, a atenção é para o nosso Senhor. E nesse ponto de chamar a atenção, vamos olhar para a vida desses dois homens aqui, Timóteo e Epafrodito. Vamos dar mais um passo, então, aí, amados irmãos. Olha aí no verso 19 desse capítulo 2. Aqui está dois homens que são um exemplo da mente de Cristo. Vamos olhar para a vida desses dois. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O interessante é que Paulo estava preso aqui quando escreveu Filipenses. Ou seja, ele estava preso, mas estava preocupado com os irmãos de Filipos. Nós não estamos presos ainda. Mas será que nós temos a mesma preocupação com os irmãos da localidade? Será que temos tido essa preocupação, amados irmãos? Me recordo às vezes que eu tenho vindo aqui, que eu sempre falo essa questão de se preocupar uns com os outros. Não só no momento das reuniões. Não só no momento das reuniões, porque ser igreja não é ser frequentador de reunião. E Paulo aqui não estava frequentando a reunião quando escreveu Filipenses. Ele estava preso na casa alugada em Roma. Mas o evangelho estava avançando aqui em Roma. Porque o que ele fala no final desse capítulo 4, dessa carta? Os da casa de César vos saúdam. O que era a casa de César? A casa de César era todo o contexto da época de Roma. Tanto os altos comandos, quanto aquelas pessoas mais pobres. Os da casa de César. Quantos de nós aqui temos nos preocupado uns com os outros? Quantos de nós aqui tem realmente nos momentos de oração, no seu quarto secreto, orado uns pelos outros? Quantos de nós aqui? Quantos de nós aqui temos orado pelo avanço da obra verdadeiramente de Deus nessa cidade, ou que seja nesse Brasil? O remanescente mesmo. Não estou dizendo para orar pela obra de Deus, aquela que está aí aparecendo, né? Que tem obra do nome de Deus, mas pelos que realmente o Senhor tem separado. Mas Paulo tinha essa preocupação. Paulo se preocupava. Ele se preocupava tanto que agora ele vai dizer assim: espero que Timóteo venha realmente me dizer o que está acontecendo com vocês. Porque a ninguém, ele fala agora de Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Veja, nós não acabamos de ler no versículo 4, que cada um deveria aprender a cuidar dos interesses dos outros. Não é o que Paulo está falando aqui para Timóteo? Eu tenho interesse que Timóteo cuide dos interesses de vocês, porque se é da mesma maneira que eu me preocupo com vocês também, como vocês estão passando, como vocês estão avançando como igreja.
Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E agora ele fala desse jovem Timóteo. Encoraja os irmãos a estudarem a vida de Timóteo. Muitas vezes são duas epístolas que nos envergonham a olhar no contexto da vida pessoal. Um jovem que desde a sua mocidade, ou desde a sua adolescência, na verdade, já tinha um bom testemunho dos irmãos ali da onde ele estava. Então ele tinha o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenho visto a minha situação. E aí ele vai dizer no versículo 24 que ele também tinha esta esperança de vê-los. Agora ele vai falar de Epafrodito. Mas antes de falar de Epafrodito, vamos parar aqui em Timóteo. O versículo 1 do capítulo 1 vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servos. Olha onde Paulo está colocando, vamos olhar assim para um jovem. Olha onde Paulo está colocando Timóteo. Falou: Timóteo, eu já sou um boi velho, mas você é aquele que está comigo junto aqui na canga. Quanto de nós temos chamado outro para estar do nosso lado, para andarmos juntos? Me perdoe novamente aqui a expressão. Quantos de nós mais velhos aqui temos outros, ensinado a outros mais novos para estar conosco? Quanto de nós aqui? Para andar junto, para aprender a andar junto. Uma das grandes dificuldades no corpo de Cristo é não acharmos companheiros de jugo. Algo que Paulo achou na vida de Epafrodito, que nós vamos ler daqui a pouco. Companheiro de jugo, companheiro de luta. Ou, em outras palavras, aquele que significa um soldado de guerra. Aquele que está na trincheira, que estava na trincheira junto com Paulo. Nós temos dificuldades, irmãos, de desenvolvermos companheirismo no corpo de Cristo. Porque, aparentemente, nos parece que quando aquele que está conosco começa a avançar mais, por que você está indo tão rápido assim? Não. Espera, eu sou mais velho. Mas nós esquecemos que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, para cada um de nós, o Senhor tem uma medida. E nessa medida é que nós devemos responder ao Senhor. Porque esse crescimento quem vai dar é o Senhor, se formos responsáveis na medida que Ele tem nos dado em nossa vida. Não importa, irmão. Não importa, porque às vezes o Senhor pode nos tomar aquele que tem andado conosco ao lado e levar para uma outra circunstância. E aqui está um jovem, que Paulo disse. E Paulo diz, e Atos vai dizer assim, que Paulo quis que Timóteo fosse com ele. E Timóteo depois de fazer voto, circuncidar Timóteo, porque Timóteo era filho de pai grego, né? E tinha aquela situação ali dos judeus. Após fazer isso, o que faz? Timóteo vai. Que escola, né, irmãos? Será que nós mais velhos temos sido escola para aqueles mais novos? Será que a nossa vida no corpo de Cristo, nós mais velhos, nós que já temos uma caminhada no Senhor, independente, amados, eu não estou falando aqui de não termos ou não falhas. Todos nós temos falhas aqui. Se nós formos olhar aqui e buscar a perfeição, então não é aqui o nosso lugar. Não é aqui. Se nós formos olhar para o irmão assim, não, eu vou para o corpo de Cristo, olhar ver qual é o irmão mais perfeito para ver se eu consigo. Não, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Nele você vai ter a perfeição, tanto como filho de Deus como filho do homem. Ele é o perfeito. Mas para nós que estamos aqui, somos realmente como trapo de imundícia. E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai habitar em nós, para que o Senhor possa, através de nós, conduzir outros. Mas quantos de nós aqui tem sido, num aspecto, olhando para o Senhor, conduzindo outros através de nossas vidas? Quantos, amados irmãos? E aí nós temos que olhar para esse texto que acabamos de falar, aqui de Timóteo. É que Timóteo tinha um coração segundo o coração de Paulo. É como se Paulo falasse assim, Timóteo, o meu coração está dentro do teu coração. O sentimento que eu tenho por ti como filho ao Pai. E todos nós que somos pais sabemos que se for possível nós tiraríamos nosso coração e daríamos ao nosso filho. Esse é o sentimento que Paulo tinha em relação a Timóteo.
o sentimento de filho ao Pai. Ou seja, estou confiando a você, Timóteo, a vida daqueles irmãos lá de Filipos, porque eu tenho interesse na vida deles. Ainda que eu não esteja lá, todavia você vai como aquele que estou colocando para estar junto com esses irmãos. Por quê? Porque os outros não tinham interesses. Por que eles não tinham interesses? Estavam vivendo a vida deles. Eles buscavam as coisas que eram interesses deles. Todos buscam o que é seu, seus interesses. Vivendo para si, a igreja precisando de edificadores, precisando de irmãos que fossem ali levar algo para aqueles irmãos, mas Paulo não encontra ninguém, exceto esse filho Timóteo. Como é importante, irmãos, nós encontrarmos realmente homens e mulheres que se importam com os interesses do corpo de Cristo, que se importam em levar outros a crescer junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses outros aqui, eles estavam ocupados demais. Eles estavam ocupados demais nos seus interesses pessoais, nas suas vidas pessoais, nos seus negócios. Mas aí Timóteo é o contrário. Então, amados irmãos, a preocupação com as coisas dessa vida, em relação a esses aqui que buscam o seu interesse, o que eles fizeram, aconteceu com eles? Eles renunciaram o privilégio, porque para nós servirmos a Deus e a servirmos ao corpo de Cristo é um privilégio. Eles perderam o privilégio de ministrar Cristo à vida daqueles santos em Filipos. Então, talvez, amados irmãos, é um contexto de realidade, talvez aí em algum aspecto do corpo de Cristo. Por quê? Ninguém se importa. Há irmãos para serem edificados, ensinados no corpo de Cristo. Ninguém se importa. Aqui existe corações para serem curados. Ninguém se importa. Aqui existe homens e mulheres a serem alcançados por Cristo. Ninguém se importa. Quando eu estou falando aqui, não estou falando aqui dessa localidade, estou falando no sentido do corpo de Cristo, verdadeiramente. Eu estou falando no contexto da igreja, verdadeiramente. Não estou falando da religião. Eu estou falando do corpo de Cristo. Aquele corpo que está aqui na palavra de Deus. Há crianças a serem ensinadas, jovens a serem treinados, jovens a serem colocados no caminho da salvação. Ninguém se importa. Jovens que precisam de amigos, jovens que precisam de uma mão, de um abraço apertado. Imagine o coração, e olha que Timóteo tinha pai e tinha mãe, mas imagina Paulo, imagina como Timóteo olhava para Paulo falando assim, eu tenho um pai. Irmãos, que privilégio é para nós desenvolvermos amizade, companheirismo no corpo de Cristo. Que privilégio. Nós temos companheiros no corpo de Cristo, que choram conosco, que se alegram conosco. Às vezes há situações assim, que há irmãos que estão passando por necessidades, e muitas vezes há uma necessidade no que concerne a mantimentos, mas muito mais do que necessidade de mantimentos, há uma necessidade no coração. Uma necessidade de um abraço, uma necessidade de um dizer assim, irmão, tu és importante para mim, eu preciso de ti para caminhar junto. Uma necessidade de dizer assim, vamos caminhar, amado irmão. Essa necessidade, irmãos. Esse é o corpo de Cristo. Porque nós podemos ter o bolso cheio de dinheiro, mas o coração vazio de Cristo. Nós podemos ter nossa despensa abastada, mas temos um coração duro, um coração frio, gelado, que não expressa um abraço, um sentimento de amor para com o irmão. Nós podemos ter nosso guarda-roupa cheio de roupa, mas um coração totalmente nu, desprovido do amor de Cristo. Isso é a perdição para aquele cristão que está no corpo de Cristo. Ter tudo, mas não ter o principal.
que o amor de Cristo foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe, irmãos? Então o que nós precisamos do corpo de Cristo? Companheiros, amigos, irmãos que realmente caminham junto, que olhem para os outros e dizem assim: irmão, teu sofrimento é meu, a tua alegria é minha. O teu cair também é meu. E o teu levantar também é meu. É isso que nós precisamos do corpo de Cristo, amados irmãos. É isso que nós precisamos. Realmente de termos aqueles que nos pegam pelas mãos e dizer: vamos, irmãos. Vamos, porque aquele que vem não tardará. Aquele que vem já se levantou do seu trono. Abra, por favor, Cantares. Gostaria de ler apenas uma expressão aqui para você ver qual é o sentimento do nosso Senhor em relação à sua igreja. Cantares capítulo 4, olha o que o Senhor está dizendo aí. Tu és toda formosa, querida minha. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano, óleo do cimo do Amana, do cimo do Senir, do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste o meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Será que nós temos arrebatado o coração do Senhor? Será, mano? Porque aqui o Senhor está dizendo que esta esposa representa a igreja aqui. Essa esposa arrebatou o coração do nosso Senhor. Quando no nosso coração não há esse sentimento de amor para com o nosso Senhor, então não há que se falar em arrebatamento. Se o nosso coração tem sido um coração frio, um coração indiferente, para com aqueles que nós temos visto com os nossos olhos, que são os nossos irmãos, como que nós vamos dizer assim que nós amamos o Senhor e que o nosso coração está arrebatado pelo Senhor se nosso coração não está amando o nosso irmão? Ou nós achamos que quando o Senhor se manifestar em glória, nós não vamos estar juntos, amados irmãos? Vamos estar juntos. Tenho para mim que sim. Como que a gente não consegue conviver aqui agora como irmãos? Como é que nós vamos conviver na eternidade? Ainda que tenha a perfeição. Mas se o Senhor não conservar a nossa memória, e penso que Ele fará isso conosco, se Ele conservar a nossa memória, pense comigo aqui. Aquele irmão que você rejeitou, que você rejeita, o que você acha que vai ser na eternidade? Quando o Apocalipse fala que vai abrir-se livros, será que lá naqueles livros, eu estou fazendo aqui apenas uma suposição, não tenho aqui nenhuma intenção de fazer um estudo sobre essa questão dos livros, mas apenas pense. Será que quando o Senhor abrir aqueles livros que tem a ver com nossas obras, será que lá naquele livro vai estar escrito a respeito de como nós andamos aqui em relação aos nossos irmãos? A rejeição, muitas vezes, que tivemos um para com o outro em algum aspecto? Ou não? Por isso nós precisamos aprendermos a sermos realmente humildes, segundo o nosso Senhor. E olha, amado irmão, que nele não houve pecado. Ele foi um homem perfeito. Nele não houve pecado. Então essa noiva aqui que ele está falando diz: que belo é o teu amor, minha irmã, noiva minha. Interessante isso, porque ao mesmo tempo é a irmã e a noiva. Está vendo, amado irmão? Subo para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Ele mesmo disse isso em João. É o Senhor que está dizendo aqui para a sua igreja: minha irmã, minha noiva. Que mensagem é essa? Que este noivo está dizendo para nós aqui, amados irmãos. Amada minha, o Senhor nos ama com este amor. E é este amor que nós devemos amar uns aos outros. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, do que toda a sorte de especiarias. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, o teu amor
Está muito acima de vinhos, de aromas e qualquer especiaria. Aí, ele vai dizer assim no verso 12: jardim fechado és tu, novamente, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Verso 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Nós somos para o Senhor, como igreja, um jardim fechado. Nós somos a amada de Deus, amada de Cristo. Todos nós, amados irmãos, todos aqueles que estão no corpo de Cristo são amados de Cristo. Somos irmãos de Cristo e somos noiva de Cristo. Está muito claro nesses textos aí, irmãos. Apenas queria colocar esse texto para os irmãos. Vamos voltar aqui para Filipenses. Aquilo que caracterizou os filipenses talvez poderia em algum aspecto nos caracterizar, porque há fardos a serem suportados e há fardos a serem compartilhados. Mas quem se importa? Por quê? Estou muito ocupado. Por quê? Estou preocupado agora com a minha vida. Não tenho tempo. Estou cuidando de outras coisas. Os meus interesses agora são outros. Há fardos. Há corações sangrando no corpo de Cristo. Os homens têm por natureza serem muito calados. Eu acho que os homens, talvez, são poucas as esposas que conseguem conseguir alguma coisa no coração dos homens. O que dirá o irmão homem? Né? Porque parece que o homem ele tem um cofre que... Acho que nem o cofre mais seguro deste mundo é tão fechado como o coração de um homem. E certamente quem conhece o coração do homem é só o Senhor, porque Ele perscruta os nossos corações. Mas, amados irmãos, nós homens precisamos aprender a compartilhar os nossos problemas, uns com os outros. Compartilhar os nossos problemas, os nossos medos, os nossos anseios, porque o fardo é muito pesado. Sobretudo, nós deveríamos desenvolver, primeiramente, uma amizade com as nossas esposas. O nosso coração não deveria, vou colocar aqui a palavra deve, não é deveria, deve ser um coração aberto para nossas esposas. Porque, homens, se você não abre o teu coração para a tua esposa, você vai abrir para quem? Se o Senhor diz que você e ela é uma só carne. Ah, mas eu preciso ir para o psicólogo para abrir meu coração. Vá para o psicólogo, pode, não tem problema não. Mas eu digo para você por experiência, que o melhor psicólogo que nós temos são as nossas esposas. Sabe por quê? Porque ela conhece o nosso coração. O psicólogo vai te conhecer na consulta, a esposa te conhece no dia a dia. Então, a tua esposa é a tua psicóloga. Então, amados irmãos, homens, aprendam a abrir o seu coração. E não tem essa questão, não, eu sou homem, eu sou forte. Não somos forte nada. Não somos forte nada. Fortes são as irmãs, que geram um filho 9 meses, sofrem durante a dor e quando o filho nasce estão alegres. Então as irmãs são fortes. Nós não somos fortes. Nós temos a aparência de força, mas a nossa força elas têm um outro sentido. Mas no que concerne ao nosso coração, nós precisamos ter um coração de abertura para as nossas esposas. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. Porque muitas vezes os problemas que ocorrem nas casas, a esposa pergunta, por que você não falou para mim? Eu não te avisei? Não é assim? Ou eu estou falando algo aqui? Não, penso que não, né?
Mas é assim que acontece. Então nós precisamos aprender a desenvolver essa amizade com nossas esposas. Confiar nas nossas esposas. Porque se o Senhor nos deu elas, então o primeiro psicólogo que nós temos é nossas esposas. E olha que elas têm uns conselhos que realmente vai dizer assim, não, você realmente vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, amados irmãos. Mas é necessário. É necessário que o Senhor realmente nos ajude. Então, ninguém se importa. E aí nós fazemos uma pergunta. Devemos perguntar o que é realmente importante. Para Timóteo aqui, o importante era a causa de Cristo. Ele se importava com esses irmãos. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós fazemos é promover a causa de Cristo ou promover que Cristo abençoe aquilo que eu quero que Ele abençoe? Quem é mais importante aqui agora? E quando então, amados irmãos, olhamos para a vida deste outro homem, Epafrodito, olhe para o versículo 25 aí do capítulo 2. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. O nome de Epafrodito significa gracioso. Por um lado, meu irmão. Olha como Paulo fala como Paulo coloca adjetivos importantíssimos acerca desse irmão. Né? Quem que era Epafrodito para Paulo? Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. A figura é de um soldado que está na trincheira. E por outro lado, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Ou seja, a igreja de Filipe soube que Epafrodito tinha adoecido. E por causa da preocupação dos irmãos de Filipos, o que aconteceu com Epafrodito? Ele ficou angustiado. Ele ficou preocupado com aqueles irmãos. Às vezes no corpo de Cristo há irmãos que adoecem. E às vezes os irmãos passam um mês e ninguém sequer faz uma chamada para dizer, irmão, como você está? O irmão passa um mês acamado. O irmão desaparece. Mas olha o que está dizendo assim, Epafrodito tinha saudade de vocês. O que é isso, amados irmãos? Saudade. Eu disse para os irmãos na reunião acerca desse assunto, no capítulo 1, que Paulo também disse que ele tinha saudade desses irmãos. Por que ele tinha saudade? Porque quem ama, sente saudade. Quando nós não sentimos saudade no corpo de Cristo, é porque nós não amamos os irmãos. Quando nós queremos ficar em nossas casas ou vendo ministrações de Facebook ou de YouTube, né? Não, vou ficar aqui vendo YouTube porque eu também estou tendo comunhão com os irmãos. Irmãos, não é a mesma coisa. Porque o Senhor, e o Salmo 133 vai nos dizer, leia o Salmo 133, ali onde? Aonde que o Senhor ordena a bênção? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí vem, é como óleo precioso que desce da cabeça para a barba, aí vai dizer o quê? Ali é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde? No corpo de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala no meio do corpo de Cristo. Claro, irmãos, não estou dizendo que a gente não pode ser alcançado por uma ministração no YouTube. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que, em essência, o Espírito Santo vai desenvolver os dons do Espírito, conforme Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, no meio do corpo de Cristo. Como é que você quer desenvolver um dom se você está na sua casa vendo vídeo do YouTube? Não vou orar pelos irmãos, para que os irmãos agora estão em reunião, eu vou ficar aqui, aí na hora que gravar a ministração eu vou ouvir, então, não. Tem para mim que o Espírito Santo não vai atuar nesse sentido, porque é ali, na comunhão, novamente, comunhão. O sentido de comunhão aqui é estar junto com um propósito. Ali naquela comunhão, a bênção do Senhor está ali. O óleo, porque uma das figuras do Espírito Santo na palavra, o óleo, uma das figuras é o Espírito Santo. Então é ali. Então essa novidade que inventaram aí, principalmente depois da pandemia, não, agora eu aprendi que eu sou igreja quando estou vendo no YouTube. Até onde
nos é dito aqui na palavra, a palavra de Deus ainda ela continua sendo absoluta no que concerne aos seus ensinamentos e aos seus fundamentos. Nada muda o curso da palavra de Deus. Pelo contrário, cada vez mais ela vai se cumprindo no que concerne ao seu propósito em nossas vidas. Então, amados irmãos, aqui está esse homem, Epafrodito. Com efeito, verso 27, com efeito adormeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, olha a pressa de Paulo, vendo novamente vos alegreis. Paulo se preocupava com a alegria desses irmãos. E eu tenha menos tristeza. O consolo de Paulo era ver aqueles irmãos alegres no Senhor. Não alegres porque eles tinham alguma coisa, não. Alegres por causa de Cristo. Essa era a alegria daqueles irmãos de Filipos, Cristo. Então aí ele vai dizer, recebei-o, pois no Senhor. Porque nós só podemos receber uns aos outros no Senhor. Se nós formos receber uns aos outros baseado naquilo que somos, nós não vamos ter comunhão com ninguém. E de fato, então, nós temos que ficar em nossas casas. Porque nem eu consigo me suportar. Então nós temos que receber uns aos outros no Senhor. No Senhor, em Cristo Jesus. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a palavra de novo aí, com toda alegria. Com toda alegria. Recebemos aos outros com toda alegria. Temos prazer na comunhão, temos prazer em partilhar uns com os outros, temos prazer realmente de sermos o corpo de Cristo e saber que nós vamos herdar uma herança incorruptível, imarcessível, uma herança que está reservada para nós nos céus. Somos participantes, coparticipantes da natureza divina, todos nós. Então recebei-o com alegria. Aí outra palavra, honrai sempre homens como esse. Por quê? Porque o verso 30 vai dizer, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. E aí o verso vai continuar dizendo, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo fala de Epafrodito como companheiro de trabalho, cooperador, como companheiro de guerra. Era isso, amados irmãos. Será que, por um lado, Timóteo, alguém que Paulo confiou os interesses da vida daqueles irmãos, agora, por outro lado, tem Epafrodito. Sabe, irmãos, às vezes, para alguns ou talvez para muitos, o serviço depende da conveniência. Se me é conveniente, então eu vou fazer. Se não me é conveniente, então não. Mas não é o que ele está dizendo aqui. É muito provável, aqui a tradição, a antiga tradição da igreja, nos diz que Epafrodito era conhecido por seu trabalho entre os enfermos de Roma. Algo que pessoas que outros não queriam nem chegar perto. Epafrodito, ele cuidava dessas pessoas. Os pobres de Roma. Ele ajudava as pessoas. Ele tinha amor pela vida das pessoas. Quem entre nós tem um coração como o de Epafrodito? Quem entre nós tem esse coração de ver vidas salvas neste mundo, independente do custo? Será que nós nos podemos... E vamos deixar agora um pouco, se é que podemos dizer assim, deixar o nosso Senhor, que é o exemplo máximo. Mas vamos olhar para a vida de Epafrodito. Será que esse exemplo de irmão aqui não nos constrange no que concerne ao nosso serviço e ao amor aos irmãos? Será que não nos constrange não, irmãos? Será que o nosso coração não é compungido pela palavra? Quando nós lemos a vida desse irmão, nós sempre fazemos essas perguntas quando nós estamos lendo a palavra. Por quê? Porque ele se arriscou aqui por causa da obra de Cristo. Ele se dispôs, ou seja, a palavra dispôs aqui no original significa ter jogado sua vida fora. É como se você falasse assim, aquilo que Paulo falou assim, em nada considero a vida preciosa.
Ou seja, ele está dizendo assim, eu estou disposto a morrer, independente do que for, porque a minha preocupação é a obra de Cristo. A minha preocupação é a vida dos irmãos. Por um lado, claro, primeiramente ao Senhor, certamente, não longe disso. Mas aqui ele não estava preocupado a não ser com o Senhor e com a vida dos irmãos. Um jovem nos Estados Unidos, em 1956, chamado Jim Elliot, não sei se já falei para os irmãos acerca desse jovem. Ele e mais 4 irmãos foram evangelizar os índios Auca ou Acua na América do Sul. 29 anos. Vamos dizer assim, no auge da sua juventude, né? Sabe qual é o versículo que marcou a vida deste jovem Jim Elliot? É aquele que está dizendo assim, segundo a Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Porque o seu objetivo, o objetivo desse soldado é agradar, é satisfazer aquele que o chamou ou que o alistou para a guerra. Foi esse versículo que Jim Elliot levou para a sua vida. E aos 29 anos, ele e seus amigos foram mortos pelos índios. Mas aí depois vem a esposa dele contando a biografia dele. Os irmãos aí quiserem, Elizabeth Elliot, procurem conhecer a vida de Jim Elliot. Não sei os irmãos, mas quando leio a biografia desses homens do passado, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto extremamente envergonhado. Porque uma das coisas que a abundância nos faz em nossa vida é muitas vezes esquecer do que de fato nós estamos fazendo aqui. Uma vida de abundância pode nos levar a um esquecimento do nosso chamado celestial. Nós não fomos chamados para isso aqui. Não fomos. Nós somos chamados para uma vocação celestial. E sabe o que Jim Elliot escreveu? Olha o que ele escreveu. Baseado neste 2 Timóteo 2,4. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Compreende, irmão? Não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Nós não podemos. A nossa vida precisa entender, precisa ser para o Senhor. A nossa vida tem um objetivo. O objetivo da nossa vida é agradar aquele que nos chamou. E ao buscar agradar, nós não devemos nos envolver com os negócios desta vida. É o sentido da nossa vida, amados irmãos. Qual é o sentido da vida? Agradar aquele que nos arregimentou. Então, nesse sentido da palavra agradar, o que é agradar é dar ou ser a fonte de satisfação, prazer ou contentamento para outra pessoa. Isso é agradar. Agradar significa também satisfazer ou comportar-se adequadamente com alguém com quem se está relacionando. Significa o quê? Significa aquele que Romanos 15:2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. E nós fazemos a pergunta: será que esse versículo pode ser verdade na nossa vida? Nós agradarmos o outro para que o corpo de Cristo seja edificado? Aí sabe o que o versículo 3 também vai dizer de Romanos 15? Por que nós devemos então agradar ao outro no que for bom para a edificação? Por quê? Também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Cristo não se agradou a si mesmo, não foi?
O nosso problema, amado irmão, não é a morte física. O nosso problema verdadeiramente não é a morte física, mas é o chamado diário para morrer para os nossos interesses próprios e considerar os outros mais importantes. E nós vamos agora para a parte da nossa família. Será que nós temos considerado nossa esposa, os homens e as mulheres, os esposos importantes? Como interesse? E os nossos filhos? Será? O primeiro lugar que eu tenho que amoldar a minha vida no que concerne a agradar é em relação àqueles que estão na minha vida. Porque como que eu vou ser igreja aqui se eu não sou igreja na minha casa? Como que eu vou compartilhar de Cristo aqui se eu não compartilho Cristo com a minha esposa? Como que eu vou compartilhar de Cristo com os irmãos aqui se eu não oro pela vida da minha esposa? Se eu não edifico a vida da minha esposa e vice-versa? Como isso é possível, irmão? E novamente nós chamamos a atenção aqui para os homens. O papel aqui de encorajamento, de condução, no que concerne a vida do lar, é nosso, primeiramente. Então, se nosso lar não está indo bem, é porque o homem não está indo adequadamente, segundo o contexto da palavra de Deus. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Primeiro, nós precisamos resolver essa questão com Deus. Essa é a questão do homem. E como o irmão falou muito bem hoje de manhã, não transfira aquilo que é meu ou aquilo que é seu, homem, para a sua esposa. Certo? Porque é um princípio da palavra. Então, a primeira coisa recai sobre nós. Segundo aspecto, claro, sobre as irmãs, que também precisam cooperar com os homens. Precisam cooperar com os irmãos. Para que o serviço a Deus e a casa de Deus seja um serviço forte, seja um serviço adequado. Por isso que realmente o casamento é algo importante segundo os olhos do Senhor. Não pensemos nós, amados irmãos, que nós somos casados, não vamos prestar conta do nosso casamento diante do Senhor. Nós prestaremos conta, sim. Sim, nós prestaremos conta. E uma das funções do homem é proteger a sua esposa. É amá-la, sobretudo edificar a vida da sua esposa. Porque quem é que edifica a igreja? Não é Cristo? Não é o esposo? Ora, irmãos, se Cristo é o que edifica a sua igreja, nós como os homens. Não estou longe de mim aqui chamando a atenção de homem nenhum, mas é para nós entendermos realmente o contexto de nós como homens, no que concerne realmente a nossa casa. Então, cabe a nós primeiro essa particularidade, no que concerne a cuidar dos interesses uns dos outros. Porque nós podemos cuidar dos interesses, se nós não estamos cuidando do interesse da nossa casa, como nós vamos cuidar do interesse da casa de Deus? Não tem como. E isso serve para nós, de uma maneira geral. Por isso que o Senhor diz assim, em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, após o Senhor, negue-se a si mesmo. Aí em Lucas 23 ele vai usar a palavra, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então a cruz é diariamente. É diariamente. Porque para nós morrermos, para os nossos interesses e viver para o interesse dos outros, necessita da obra da cruz na nossa vida. Porque Ele nos mostrou realmente o que é morrer pelos interesses dos outros. O nosso Senhor Jesus. Ele tomou a cruz dele. Então aí, Romanos, dentro desse contexto de Romanos, no versículo 7, há algo importante para nós. Eu estou terminando, irmãos. Portanto, acolhei uns aos outros. Olha de novo a expressão. Assim como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo nos acolheu, amados irmãos. E por que nós temos dificuldade de acolher uns aos outros no corpo de Cristo? O que é acolher? Significa aceitar a presença de uma pessoa, ser hospitaleiro,
E não ser apenas cordial, fazer aquela coisa, senão vou ser educado. Não, irmãos, é acolher mesmo. E nós precisamos realmente aceitar uns aos outros e também levar uns aos outros. Nós devemos receber uns aos outros nos mais estreitos laços. Sabe por quê? Porque Romanos 12, 9 vai falar assim, o amor seja sem hipocrisia. Certo? Se o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, então o amor que está em nós deve ser um amor sem hipocrisia, sem máscara, sem fingimento. Esse é o amor de Cristo. Um amor verdadeiro. Esse é o amor de Cristo. Porque quando nós aceitamos aos outros, nós estamos aceitando o próprio Cristo. Quando nós aceitamos aos outros, acolhemos aos outros, nós estamos aceitando o próprio Cristo. Por isso que ele está dizendo, assim como, ele está comparando, assim como Cristo nos acolheu, assim também nós devemos acolher uns aos outros. Bom, irmãos, aí eu te faço uma pergunta. Como é que Cristo te acolheu? Qual era a sua condição? Qual era a minha condição quando Cristo nos acolheu? Qual era? Aquela de Romanos 5. Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Ímpios. Indefesos. E o texto vai dizer que quando nós éramos inimigos de Deus, o que foi que Cristo fez? Ele morreu por nós. Não é o que o texto diz? Os irmãos quiserem conferir, confira lá. Ele morreu por nós, mesmo sendo nós inimigos. Então foi nessa condição que o Senhor Jesus nos acolheu. Então qual é a condição que nós devemos acolher nosso irmão? Apenas quando nosso irmão ele não peca contra nós? Quando nos é conveniente? Não. Não. Nós devemos acolher o irmão quando ele for pior conosco. Quando realmente nos maltratar. Quando ele realmente nos fizer mal. Quando ele realmente fizer tudo. Porque lembre-se de Pedro. Pedro negou o Senhor. Mas o que o Senhor fez após ressuscitar? Vai, chama a todos. E só tem essa expressão ali em Marcos. E a Pedro. E a Pedro. Pedro praguejou o Senhor. Mas o que ele fez ao ressuscitar? Chame a Pedro. Chame a Pedro. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Aqueles que mais nos pisam no corpo de Cristo são que nós devemos amar mais. E demonstrar verdadeiramente o que é o amor de Cristo. Um amor sem hipocrisia, sem fingimento, sem conveniência. Então, esse é o contexto que nós fomos chamados. Qual é a desculpa, então, para não aceitar o outro? Não importa quais sejam as diferenças que possamos ter. Não é isso que nós estamos tratando aqui, amados irmãos, porque o Senhor Jesus nos aceitou imparcialmente. E é isso que nós devemos fazer. Nenhuma pessoa no corpo de Cristo é muito prejudicial ou crítica, muito fraca ou vil para recebermos. Não. A questão é que Cristo recebeu e ministrou a esta pessoa. Por exemplo, vocês se lembram dos judeus? Eram os mais preconceituosos. Cristo ministrou a eles. Você lembra dos pecadores, dos publicanos? O Senhor não foi também aos publicanos? Então nós podemos receber uns aos outros, acolher uns aos outros. Paulo, no final do capítulo 16 de Romanos, ele cita mais de 35 pessoas pelo nome. Paulo era um homem que fazia amigos enquanto viajava. Paulo tinha amigos no corpo de Cristo. Paulo tinha amigos. Às vezes nós gostamos de ficar, né, na nossa redoma, né? Ali. Não vou me relacionar. Quero ficar sozinho porque eu sou uma pessoa muito...
Não é? Mas não é assim, não. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos acolher uns aos outros no nosso coração. Independente de quem seja o irmão. Independente de quem seja o irmão. Sabe por quê, irmãos? Muitos querem isolar-se, mas esse não é o princípio do corpo de Cristo. E como Paulo termina a carta aos Filipenses? Olha o versículo 18 do capítulo 4 aí de Filipenses. Recebi tudo. Tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Epafrodito. Paulo, eu recebi de Epafrodito. Eu estou suprido. Eu tenho abundância. Paulo está falando aqui, amados irmãos, não só no contexto, certamente, aqui está falando de uma oferta que os irmãos de Filipos levantaram para levar até as necessidades de Paulo. Mas ele está dizendo assim, eu tenho abundância, eu estou suprido. Porque, irmãos, o Senhor nos recebeu e suportou nossas fraquezas, nossas loucuras. Será que o Senhor nos recebeu porque nós éramos perfeitos, não tinha nenhuma falha em nós? Será que foi assim que o Senhor nos recebeu? Penso que não. O Senhor nos recebeu da forma que nós estávamos, sem Deus no mundo. Foi assim que nos recebeu, sem Deus no mundo. Que o Senhor possa realmente, amados irmãos, encontrar no nosso coração aquilo que Ele deseja no que concerne a Sua palavra compartilhada entre nós essa noite.